Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a organização dos poderes, poder legislativo, e a gente vai falar sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária prevista na Constituição da República, nossa aula número 29. E eu vou te dizer uma coisa, essa aqui é a parte final do poder legislativo, exatamente, foi puxado, né? Foi puxado, mas agora a gente vai encerrar falando justamente de quem? Tribunal de Contas, né? Opa, tá errado aqui porque aqui não são leis complementares. Nós vamos falar dos tribunais de conta, a cabeça já vai arrumar. Vamos falar aqui dos tribunais de contas. Composição e competência. Belezinha, agora sim, né? Composição e competência. Olha lá. Tribunais de contas, composição e competência. Tem nada de lei não, tá bom? Vamos lá? Essa matéria, só deixa eu te falar, essa matéria você vai encontrar no artigo 70 ao 75 da Constituição Federal. Leitura simples, tranquila, bem bacana, mas a gente deixou mastigadinho para você. Bora lá! A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Esse assunto, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ele é intimamente vinculado a um assunto chamado controle da administração pública. Então vale a pena a gente já fazer um rabisco aqui, que é o seguinte: controle da administração pública. Belezinha? Olha só, controle da administração pública. Tranquilos? Sussa? Beleza? Então tá bom. O controle, ele pode ser interno, e o controle pode ser externo. Tudo bem? Beleza? A gente tem a possibilidade de controle interno e a possibilidade de controle externo. Quem faz o controle interno? Controle interno fica a cargo do próprio órgão. Responsabilidade do próprio órgão. Provavelmente será uma auditoria interna. Uma auditoria interna. O Ministério Público da União, por exemplo, tem a sua auditoria interna. O Legislativo tem a sua auditoria interna. Existem as controladorias, no caso do Executivo, a CGU, né? E o órgão de controle externo? O órgão de controle externo, a regra é que o órgão de controle externo de maior influência, digamos assim, hoje, se chama legislativo. Esse é o mais conhecido, tá? Talvez o que tenha mais poder também na hora do controle externo. E junto com o legislativo existem, né, os tribunais de contas. Mas o controle externo não se limita apenas à ideia do legislativo. Não. Vai mais, vai além. A gente tem aqui o Ministério Público, Defensoria Pública, cidadão.
Todos esses aqui também participam do controle externo. Pô, Defensoria Pública, cabeça, sim, Defensoria Pública também pode. Podemos colocar mais um aqui, tô até esquecendo. Judiciário. Todos esses participam do controle externo da administração pública. E o que eu vou analisar nesse controle externo? Legalidade, economicidade, legitimidade, moralidade, e aí você pode colocar entre parênteses probidade, diversos outros aspectos você pode analisar aqui, por exemplo, a eficiência. Até a eficiência de atos administrativos podem ser questionados dentro do controle, seja ele interno, seja ele externo. E isso é matéria constitucional muito cobrada em concursos de tribunais de conta. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Ô cabeça, eu não gravei, eu não anotei esse esquema. Volta o vídeo aí que você dá um print na tela, fica mais fácil. Depois se junta no teu material, tá bom? Beleza? E vamos pra frente. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, o controle da administração pública, seja ele fiscal, contábil, financeiro, legal, enfim, independente do que ele for, esse controle, ele atinge pessoas físicas e atinge pessoas jurídicas. Atinge pessoas físicas e pessoas jurídicas. E o texto constitucional é muito claro. Quando ele fala em pessoa jurídica, ele fala em pública ou privada. Isso quer dizer o seguinte, meu amigão. Uma autarquia vai prestar contas ao Tribunal de Contas, por exemplo, porque ela pegou dinheiro público. Uma sociedade de economia mista, mesma coisa, embora ela seja uma pessoa jurídica de direito privado. Ela vai prestar contas à administração pública, ela está sujeita ao controle da administração pública. É interessante observar que quando a gente fala em controle da administração, muita gente pensa no Tribunal de Contas analisando apenas as contas do chefe do executivo. Então olha só, você tem aqui o controle administrativo. Vamos fazer controle administrativo, tá? Controle administrativo. Esse controle administrativo, ele vai alcançar a administração direta, administração direta, ele vai alcançar a administração indireta ele vai alcançar a administração indireta, ele vai alcançar pessoas físicas Quem mais ele vai alcançar? Terceiro setor. Ele vai alcançar o terceiro setor.
O controle administrativo vai alcançar mais. Sim, ele é muito abrangente. O controle da administração pública ele vai alcançar mais gente. Ele vai alcançar os delegatários. Delegatários do serviço público. E não bastasse isso, esse controle administrativo atinge também pessoas jurídicas de direito privado. Pô, cabeça, todo mundo é atingido pelo controle da administração, esse controle fiscal, orçamentário, de legalidade? Sim. Qualquer um que coloque as mãos em dinheiro público vai prestar contas à administração pública. Está sujeito ao controle da administração pública. Não dá para escapar disso. O dinheiro público ele tem que ser fiscalizado, necessariamente fiscalizado. Eu não posso ignorar o fato de que é um particular que pegou a grana pública. Não me interessa quem pegou, ele vai prestar contas. Não me interessa se ele pegou foi doação, se é fundo perdido, não interessa. Olha só, administração pública inclui aí toda a galera, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, consórcios, agências reguladoras, todas estão no balaio da fiscalização e não me interessa se elas são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. A administração direta está sujeita ao controle da administração. Aqui, ó, terceiro setor. Quem que é o terceiro setor? Basta lembrar de quem, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Basta lembrar de OS, CIP, né? Entidade de apoio, sistema S, né? Tudo entra aqui no terceiro setor. Delegatários do serviço público. Quem são os delegatários do serviço público que precisam prestar contas à administração pública e têm suas contas sujeitas ao controle? Ó, sem medo de errar, sem chorar. Permissionários, concessionários, autorizatários, todos eles prestam conta. A administração direta, isso é inquestionável, né? Toda ela, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, municipal, federal, não interessa. Vai prestar conta, toda essa galera presta conta, não tenha medo, tá, de afirmar isso. Cabeça, mas e pessoa jurídica? Pessoa jurídica também vai prestar contas, ela tem as suas verbas, ela tem as suas ações fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, por exemplo. Tem pessoas jurídicas que pegam recursos públicos para fazer filme, pessoas jurídicas de direito privado que pegam recursos públicos para fazer obra de arte, restauração de obra de arte, restauração de casarões antigos de uma cidade, pessoas jurídicas de direito privado que pegam recurso público para carnaval, para festa de santo, para festa de padroeira de cidade. Tem que prestar conta porque o dinheiro é público. Qualquer um que coloque a mão na grana pública vai prestar contas ao Tribunal de Contas, vai prestar contas da contabilidade, vai prestar contas da legalidade da concessão do recurso, né? Enfim, na administração direta, por exemplo, eu tenho que fiscalizar licitações, contratação de pessoal, aquisições de serviços, alienações da administração. Tem que analisar se um curso de qualificação dos servidores foi feito de forma correta. Tudo isso é base, tudo isso é objeto, melhor dizendo, de controle da administração pública, especificamente o Tribunal de Contas, né? Quem que é o grande ator disso aqui? Eu até falei para vocês antes ali, o legislador, mas boa parte desse trabalho está concentrado aqui, ó, Tribunal de Contas, que pode ser da União, pode ser estadual e pode ser municipal. Então, meu amigão,
Dá um print aí também nessa tela, né? Nesse desenho doido aí que eu fiz, porque isso vai te ajudar na hora de estudar. Você sabe quem está sujeito ao controle e quem faz o controle. A gente já sabe que isso é responsabilidade do Tribunal de Contas, a grande responsabilidade. Mas eu posso colocar aí a CGU, por exemplo, né? Controladoria Geral da União, Ministério Público, associações e por aí vai. Belezinha? Sussa, tranquilos? Deu o print aí? Vou pular, pulei. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E agora você está ligado quem tem que prestar contas. Quando a Constituição fala pessoas jurídicas e pessoas físicas, ela na verdade fala só por cortesia, porque nem precisava falar. Porque a grande sacada não está na pessoa, mas sim no fato de ter pego grana pública ou não. Ó, utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos. Filho, você pôs a mão nisso aqui, você vai prestar contas, tá? Um particular que é nomeado fiel depositário de um, sei lá, de um patrimônio da administração pública, vai prestar contas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.